Olá! A história feminina tem várias fases sobre o papel social da mulher. Homenagear a mulher contemporânea é conhecer sua trajetória de vida, o estar no mundo, sua escolha profissional. O Centro Universitário INTA apresenta no segundo ano o quadro de entrevistas Profissões Femininas 2021, que se tornaram historiadora, assistente social, médicas, jornalista, advogada, engenheira, enfermeira, psicóloga, nutricionista, gastrônoma, fisioterapeuta e professoras, em que apresentam as memórias afetivas de infância, as mulheres e pessoas marcantes para se tornarem fortes, meigas, colaborativas, gratas, felizes com seus caminhos. Ainda conheceremos marcas que deixaram no seu convívio. Vamos conhecer? Profissões Femininas 2021. Agora nós vamos conversar sobre uma profissão que é um direito de cidadania, o seu direito. E para esta conversa nós vamos receber Nayara Machado. Nessa experiência de trajetória. Ela é formada em Serviço Social pelo Centro Universitário INTA, é da primeira turma, é uma egressa aqui. Atualmente ela faz o doutorado em Educação pela Universidade Lusófona, em Lisboa, Portugal. É também a coordenadora do curso de Serviço Social, o presencial e no exercício do EAD também. E nós vamos ver essa jovem profissional. É uma mãe também dedicada, tem 4 filhos, né? Um casamento lindo, estável, feliz, sempre comemorando as bodas de casamento, isso é importante, né? Na vida do casal. E é nessa trajetória feminina que a gente vai conversar com ela para conhecer como foi essa escolha profissional e o impacto na sua vida, né? E na Nayara Machado de hoje. Muito obrigada pela sua presença, professora Nayara. Nos conte, então, um pouco dessa trajetória, como foi essa escolha, porque o UNITA já tinha algumas outras opções profissionais e você foi para o serviço social. Como foi essa escolha? Pronto, vamos lá, professora. Na verdade, eu casei cedo, né? Como você disse, 4 anos de casado, 4 filhos e 20 anos de casado. Olha. E assim, como foi muito cedo, eu estava finalizando o ensino médio quando eu casei. E aí deu uma parada, acabei que eu não prestei vestibular no período, e aí engravidei, tive os meus primeiros filhos, e com isso dei aquela parada na tão sonhada entrar na universidade. E aí nesse período eu vinha já trabalhando, comecei a trabalhar muito cedo, e aí eu lembro que minha sogra, que eu considero como mãe, chegou pra mim dizendo: Nayara, vai ter serviço social no INTA, vamos fazer? Aí eu tomei aquele susto, que eu estava naquela estabilidade assim, de estar trabalhando, cuidando dos meus filhos. E aí, mais um desafio. Mas sempre era um sonho para mim entrar na universidade. Assim, sempre tinha um sonho. Minha mãe era formada, minha irmã fazia faculdade, meu irmão também. E eu tinha dado um tempo naquele sonho, enquanto minha vida pessoal, né, seguia para um outro rumo. E aí eu disse: vou pesquisar. Aí eu comecei a pesquisar pelo curso, prestei o vestibular, e era a primeira turma. O curso de serviço social acho que só tinha na UES, estava abrindo um outro em Juazeiro, e aqui teria essa oportunidade. Então eu disse: não, gostei, prestei o vestibular, vou tentar. E aí, então, assim, na verdade, o curso me escolheu. Veio essa oportunidade, e eu fui conhecer, e eu comecei a viver intensamente aquela experiência de universidade. Entrei na faculdade, lógico, com as dificuldades de ser mãe, ter que deixar os filhos. Trabalhava durante o dia, deixava os filhos na casa da minha mãe, na casa da minha sogra, para que eu pudesse participar das aulas. Mas eu entrei com tudo, entrei de cabeça e vivenciei essa experiência de forma única para mim. Então eu participava de todos os eventos, tinha um contato muito grande com a coordenação. E eu lembro que no meu segundo semestre, terceiro semestre, uma das atividades que o professor tinha mandado a gente fazer uma carta.
o que a gente esperava profissionalmente para o futuro, você se via atuando em que lugar. E aí, um dia desses eu encontrei essa carta e eu fiquei muito feliz. Um dia desses eu encontrei, eu disse, não acredito. Encontrei a carta e na carta eu dizia que queria seguir na educação. Eu gostava muito da gestão educacional, eu via minha sogra trabalhando nisso, eu tinha muito contato com as coordenações que passavam no curso. E aquilo me encantava e eu gostava. Eu já tinha uma tendência para a gestão, porque eu já tinha tido uma empresa, trabalhava com o meu esposo, então assim, eu já tinha uma visão de gestão administrativa e isso me encantava. Eu disse, não, eu tenho vontade, eu acho é muito bonito, todas as áreas profissionais, e eu lembro que eu discutindo, e na turma eu tinha sido a única que tinha ido para esse lado. Porque quando a gente entra no curso de serviço social, a gente vê muita assim, atividade prática, a gente na rua, a gente fazendo visita, no CRAS, nas prefeituras, no INSS, mas ainda era muito novo o magistério e a gestão de coordenação também, gestão educacional. Então, mas aquilo me encantou porque eu queria nesse lado. E aí, quando eu li essa carta, o interessante foi que eu alcancei os meus sonhos, né? Hoje, assim que eu finalizei o curso em 2011, no meio do ano de 2011, eu já estava fazendo uma pós-graduação no período, então no final do ano eu finalizei minha pós-graduação. Em janeiro eu tive a oportunidade de assumir o cargo de gestão tão sonhado, da coordenação de curso, mas não era em Sobral. Aí era mais um desafio. Eu tive que andar... Esse tempo foi Teresina. Foi Teresina. Uhum. Tive que andar alguns quilômetros para ir, eu com 2 filhos pequenos ainda, mas eu não gosto de perder oportunidades. Eu agarrei, conversei com minha família, conversei com meu esposo, e minha família nessa hora me deu muito suporte. Eles disseram, olha, cavalo selado não se passa 2 vezes. Vai que a gente te dá o suporte aqui quando eu com os filhos. A gente faz o que for possível para que você tente esse novo desafio. E aí eu fui. Realmente muito mais desafiador do que iniciar uma faculdade naquela época com um filho pequeno. Eu tive que me deslocar, eu passava a semana fora. Mas vi que o que eu sonhava era realmente o que eu queria. Então, a cada dia que passava, eu me sentia mais realizada com as atividades que eu estava realizando na coordenação do curso. E aí fiz novas amizades, aprendi muito, aprendi demais. E aí tive a vontade de voltar para o Uninta. Nessa oportunidade de voltar para cá, é uma das coisas que eu falo muito para os meus alunos, essa valorização que o Uninta dá para os seus egressos, né? Para as pessoas que eles formam. Isso quer dizer que eles acreditam em quem estão formando. Então, eles têm essa responsabilidade, por isso que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família. E sou muito grata também pela oportunidade dada a mim, por trabalhar aqui. Então, nesse retorno, eu retornei numa gestão de estágio, eu não retornei numa gestão de curso, mas no desempenho da gestão de estágio, com 1 mês, né, me chamaram para trabalhar na gestão pedagógica, que trabalharia como adjunta da coordenação, e aí lá vai eu de novo nessa área de gestão que eu tanto gosto. E aí, de lá para cá, eu venho, né, desempenhando e desenvolvendo minhas ações, minhas atividades, e aí só crescendo, graças a Deus. Boto muito também a minha vida, a vida da minha família nas mãos, né, de Deus, que seja sempre feito o melhor para mim. E aí veio um novo desafio também além. Aí, em 2017, eu tive a oportunidade de assumir também um curso na educação à distância, que estava sendo implantado. Então, foi um novo projeto, a gente pensou da melhor forma possível, com a melhor qualidade possível. E aqui é feito muito escutando o que aquele profissional que tem experiência na área é muito escutado. Então, a gente entrou nesse projeto, estamos aí, que é um sucesso também, o curso de serviço social à distância. E aí, em 2018, eu assumi também o presencial, que até então eu estava ainda no estágio, e aí assumi os dois
os dois cargos e a gente está levando aí a população, né, sobralense, nem só toda sobralense, mas toda da região, a oportunidade de fazer o serviço social uma das melhores faculdades do Ceará, né? A terceira faculdade do estado, a gente é uma das faculdades mais antigas do estado, então com renome, com nota de excelência, e isso nos gratifica. A gente fica eu sou grata em fazer parte, em saber que posso dar o meu melhor. E como mulher também, na verdade, assim, o reconhecimento enquanto mulher, que a instituição reconhece isso muito bem. Eu disse que ainda vou fazer uma pesquisa, tenho vontade, depois vamos pensar, Crislene, né? Podemos fazer juntas aí. Eu acho até que já sei o que é, na conversa com a Juliana Linhares, ela já colocou também que é esse perfil, essa presença feminina no Centro Universitário INTA-UNINTA, é isso? Isso mesmo. A gente já lê pensamento aqui, né? Eu me lembro que a gente fazendo propostas e analisando e discutindo, a gente justamente percebeu a valorização que o UNINTA faz com a profissão, a mulher, profissional mulher. Então, os cargos de chefia, a maioria são mulheres. E não é por menos, é porque a mulher, ela tem força, ela não tem hora, ela gosta de fazer bem feito, ela tem muita responsabilidade. E isso foi visto pelos dirigentes da instituição. E isso também é uma satisfação, né? Que a gente tem esse espaço no mercado, muito bem valorizado por quem faz o UNINTA. Inclusive, o mês de março é dedicado às mulheres, no dia 8 de março é o Dia da Mulher e é o dia do aniversário do Dr. Oscar. Inclusive, esse é um dos lemas dele, que ele diz que gosta do trabalho feminino e é uma escolha também, né? Reconhecer as competências tanto de homens quanto de mulheres, né? Então, dentro desse patamar, e se for para desempate, ele sabe como desempatar, né? Então, é um pouco dessa oportunidade. Desafio aceito, né? Nós gostamos de desafio aqui, boas ideias, vão para frente. Bem, nessa trajetória aqui que a gente está conhecendo, essa doçura, né? Vocês já viram a leveza que ela é, essa voz doce, sempre esse lado carinhoso. E como o serviço social acabou lhe marcando, né? Lhe escolheu, né? O que você está dizendo é que lhe escolheu. E é uma profissão com muitas marcas femininas, inclusive. É um curso que majoritariamente a presença é muito mais feminina. E é um curso que possibilita esse exercício de cidadania, garantir os direitos, né? Principalmente dos que mais precisam que a legislação seja aplicada. Como vem sendo essa atividade, por exemplo, na formação dos novos assistentes sociais, nessa perspectiva de discussão? Essa é uma discussão que existe de gênero nessa formação, nesse patamar, se discute muito, porque é muito mais as meninas que vêm para o serviço social e não os rapazes, né? Isso é um debate entre vocês? É sim, é uma profissão primordialmente feminina, desde o início, né? Iniciou com as damas da caridade, que eram as esposas, as mulheres que queriam fazer caridade, e isso ficou muito marcado na história da profissão. Hoje em dia não, a gente tem muitos alunos do sexo masculino fazendo o curso, hoje já está mais desmistificado essa questão, mas ainda existe, assim, no curso de serviço social, a maioria do presencial é do público feminino. É um trabalho onde a gente realmente fica próximo mesmo da questão social, a gente leva a questão da informação dos direitos dos usuários, daquela pessoa. Então, é uma profissão muito rica, é uma profissão muito importante, ela se destaca, ela é uma profissão que a gente trabalha muito com a interdisciplinaridade, com a multiprofissionalidade, a gente trabalha nos diversos campos do saber. Então, por isso é uma profissão tão cheia de desafios, na verdade. Eu costumo dizer que a nossa profissão é muito cheia de desafios. A gente
precisa conhecer muito bem a rede, conhecer muito bem os nossos direitos, apresentar de forma clara para aquele usuário que não tem instrução ou que não saiba qual o direito que ele tem. Então, você propiciar ao usuário o direito que ele tem, que ele não sabia que teria, isso é muito gratificante, assim. É uma profissão realmente que merece ter destaque, é uma profissão que não é fácil como as demais, porque a gente realmente se dá com a realidade não muito vista para quem está na classe média. Eu mesmo, quando iniciei meus campos de estágio, cheguei em casa muitas vezes chorando, muito desgastada, sem entender a crueldade do que era da vulnerabilidade social, que eu não via no centro de Sobral como vindo de uma família de classe média alta. Então, para mim também, como pessoa, me mudou muito. Eu tive uma outra perspectiva de vida a partir dos meus estudos, a partir do meu estágio. Eu vi que muitos da gente mora numa caixinha, mas o ensino superior me fez olhar para além. Eu tive uma visão crítica muito maior. Eu percebi que o mundo da gente não é só o que a gente vive aqui pertinho, existe muito mais por trás desse centro, nas nossas periferias. Não só coisas ruins, não só a vulnerabilidade social, não só a pobreza, mas muita gente inteligente, muita cultura. Com muita garra, com muita né? garra, Também. mulheres fortes que aguentam o tranco de uma família. E isso é muito bom, que as políticas sociais hoje em dia valorizam muito o papel da mulher, tanto que o cadastro único do Bolsa Família é para a mulher. Então, isso também foi uma conquista. Minha Casa Minha Vida também a prioridade Era para né? as mulheres. Então, isso é muito interessante, essa conquista de ver o papel também social da mulher como chefe de família, que antes era muito vista como o homem, ele que teria, e a mulher ficava à mercê ali. Então, assim, são conquistas que a gente vai conseguindo com o decorrer do tempo e que a gente tem que mostrar, assim, mostrar essa luta, ficar à frente, não desmorecer, não ter medo. Nós somos fortes, socialmente conhecido como uma fortaleza, realmente, a mulher. E ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Meu esposo diz, meu Deus, é muito difícil ser mulher, porque a gente tem que dar conta da vida profissional, da familiar com os filhos e de esposa, né? Então, assim, são 3 atividades. E da beleza também, né? Ainda tem que dar conta. Ainda tem que dar conta da beleza. Então, e assim, é muito difícil. Então, não é realmente qualquer um que desempenha o papel que uma mulher desempenha. Então, a gente tem que continuar segurando o nosso lugar, sim, no mercado de trabalho, na sociedade, para que a gente não pode deixar isso para trás, não. A gente não pode deixar, a gente tem que se unir e seguir em frente. Muito bom ouvir sua trajetória, sua perspectiva profissional e principalmente aquela carta. Gostei da metodologia desse professor de colocar vocês para um determinado registro, porque aquela sentimentalidade, na verdade, era uma provocação de uma perspectiva profissional, e fico muito feliz de você ter encontrado e ao ler dizer, nossa, eu consegui, né? Realmente aquilo que eu estava pensando já era, de certa forma, a sua essência profissional, né? Esse caminho. Você tem 2 casais de filhos, né? 2 meninas, 2 meninos. Já nesse tom de encerramento, nessa marca, né? De estudo de cidadania, o papel da mulher, né? O seu papel como mulher a partir daí. Como é que você se vê mãe de 2 meninas nessa responsabilidade, né? Que a gente tem também, eu como mãe de 2 meninas também sinto isso, de educá-las como mulheres do século XXI, com oportunidades, com possibilidades variadas. A gente não tem só um caminho, a gente tem escolhas, né? E como é a Nayara mãe, né, das meninas e de 2 meninos, porque também é uma relação respeitosa com os rapazes e com as meninas também, né? Eu venho de uma família que a mulher tinha muita força. Minha mãe era bancária,
Minha mãe é enfermeira, na verdade, é outro ponto que eu acho interessante falar. Vou dar aqui um adentro. Então, vamos, é importante. Que fala do ensino superior. A Nara Machado. Isso. Né? A Nara Machado, ela é minha mãe bancária. Minha mãe, quando se formou, ela já tinha passado no concurso público, que na época era um alto, né, era alto cargo. E quando ela se formou, nunca chegou nem a pegar o diploma. Mas a mãe sempre foi muito estudiosa, incentivava muito o estudo. E aí, se aposentou. Depois de aposentada, a mamãe teve a oportunidade de exercer a profissão de enfermeira. Então, aí eu me lembro muito, eu digo muito para muitas pessoas, às vezes tenho colegas egressos que não estão exercendo, e eu digo, é muito importante. Minha mãe, depois de, eu acho que 30, 40 anos, após a formação, foi buscar o diploma dela e exerceu a profissão. E hoje em dia ela é muito feliz como enfermeira. Ela trabalha na saúde da mulher, trabalhou anos na Santa Casa. Hoje em dia é preceptora do UNINTA também na área de saúde da mulher. E a gente vê a importância do ensino superior. Se minha mãe não tivesse finalizado o curso dela, hoje ela não estaria atuando como enfermeira, que na época ela estava precisando, e o estudo deu uma nova oportunidade para ele. Então, eu costumo dizer, olha, não deixe, vamos até o fim. Às vezes os alunos chegam no final, querem fazer só o TCC, assim, não deixe, vamos fazer, vamos finalizar, porque um diploma ainda é um diploma. Eu costumo dizer. E aí, assim, eu tinha uma experiência muito forte, de uma mulher muito forte, de uma mulher que trabalhava fora, que era da minha mãe. Então, isso sempre me marcou muito. O pessoal diz que eu sou muito parecida com ela, né? Eu quis trabalhar muito cedo, com 15 anos eu já estava trabalhando. E isso sempre me incentivou, na verdade, a ser uma mulher forte. Logo depois me encontrei com minha sogra, que é como uma mãe para mim, que eu já falei, que também é uma mulher muito batalhadora, forte, viajava, assim, com um espírito de uma fortaleza muito grande para enfrentar mesmo o rojão. Então, assim, eu tive sempre muitos papéis femininos muito fortes, marcantes na minha vida. Então, eu acho isso muito importante. E o que eu quero passar para as minhas filhas é isso. É o exemplo dos avós, as avós dela. É o meu exemplo de mulher trabalhadora, de mulher que não fica parada esperando chegar. E isso é muito importante. E aí vou mostrando também a importância do papel dessa mulher, delas se posicionarem. Hoje em dia eu digo muito para minha filha, a de 15 anos, que vai fazer 16, que ela se posiciona muito mais do que eu naquele período. Assim, ela já se posiciona, ela já faz leituras mais feministas, ela já vê um outro papel da realidade, ela já pensa no futuro dela de forma diferente. E eu acho que é isso, a gente apresentar de forma muito clara o papel da mulher na sociedade, não como submissa, mas como empoderada, uma mulher empoderada e com a capacidade de ser a protagonista da sua própria história, sem estar por trás de ninguém ou de nada, mas sim ela ser a protagonista da própria história que ela escolheu caminhar. Bacana, que bonito. Acho que essa é a perspectiva, inclusive, né, dessa nova geração que lê o mundo com muito mais facilidade do que a gente. Eu percebo isso também, né? Eu sempre digo também, a Clara vai fazer 18 anos. Eu digo, nossa, você tem muito mais coragem do que eu na sua idade, né? E eu era muito tímida. Então, isso é um processo de conquista que o mundo profissional vai colocando a gente, pelo menos na minha geração, colocava a gente em diálogo para se libertar. As leituras, os professores faziam isso. E essa geração já tem toda uma leitura de mundo já pronta e a gente também dá uma pitada, né? nessa construção. Então, já para a gente ir encerrando, você pode deixar uma mensagem, né, para as jovens mulheres, né? Pode ser para a carreira do serviço social, para essa opinião de se firmar como mulheres, como cidadãs empoderadas, né? Que precisamos ser. Vou deixar uma mensagem que parece até clichê, mas não é. Primeiro, que não desista dos seus sonhos. Eu acho que obstáculos vão aparecer diversos. E para a mulher, ainda mais. A gente já está numa sociedade mais evoluída, mas a gente ainda tem muita dificuldade
na sociedade se colocar, os desafios são muito maiores do que a gente pensa. Mas não desista dos seus sonhos. Eu comecei relativamente tarde, porque eu tive um outro desdobramento, mas não desisti. E hoje estou aqui realizada profissionalmente, pronta para novos desafios. Então, nunca desista e nem deixe que ninguém chegue para você e dizendo que você não pode. Você pode sim, você pode chegar aonde você quiser. Que bacana, que lindo. É isso mesmo. Então, com este recado, a gente termina aqui a nossa entrevista. Até a próxima. Até mais. Muito obrigada, Nayara Machado, pela sua abertura, né, de história de vida e que deixa tantas marcas e de repente é parecida com a sua também. Né? Muito obrigada. Até mais.